Brincadeira, menina. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Marketing de Relacionamento. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do consumidor, uma disciplina que eu, inclusive, sou extremamente apaixonada. Se você gosta também dessa disciplina, pode dar até uma navegadazinha aqui no canal do YouTube, porque tem várias outras coisas. E aí, qual é o objetivo de hoje? Primeiro, identificar como o comportamento do consumidor afeta as empresas e discutir o processo de tomada de decisão de compra, os fatores que influenciam e os diferentes papéis que podem ser assumidos em cada um deles. Então, gente, qual é o conceito e a relevância do comportamento do consumidor? A essência do marketing é entender o quê? O que o cliente necessita ou o que o cliente deseja. E aí o objetivo com isso é processar as informações dentro da empresa para ofertar algo que satisfaça esse cliente. Mas antes de tudo a gente precisa o quê? Entender esse cliente, escutar esse cliente, conhecer esse cliente. E aí, para que a gente precisa isso? Para que cada vez a empresa seja mais assertiva e tenha menos prejuízos, tanto a curto, médio quanto longo prazo. Gente, o estudo do comportamento do consumidor é extremamente essencial. O comportamento do consumidor, ele está relacionado à ação ostensiva de comprar e com os processos mentais e sociais que precedem e o que seguem essa ação de compra. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer tudo isso? Primeiro, a relação de compra tem a ver com a interação dinâmica entre quê? Afeto, cognição, ambiente e o comportamento propriamente dito. Quando a gente fala de afeto, a gente está dizendo respeito às relações emocionais, estado de humor, emoções. Se a mulher está de TPM ou não, ela vai comprar mais ou ela vai comprar menos. Se o homem brigou com a mulher ontem, ele vai para o bar, ele vai beber mais. Então, usando até esses estereótipos que eu nem gosto de usar, a gente consegue entender o que eu quero dizer sobre humor e emoções. Só que também tem a parte de cognição, que se refere ao quê? Aquelas estruturas mentais que fazem o processo de concepção, compreensão, interpretação daqueles estímulos que a gente está recebendo. E aí abrange conhecimentos, significados, crenças, e tudo isso é a cognição que, na verdade, é a opinião ou convicção de uma pessoa em relação àquilo dali. Se eu vou apreciar, ou seja, se eu vou construir algum significado daquilo dali, se eu vou absorver aquela comunicação para mim. A cognição é quando eu começo a conceber que aquilo existe, compreender que aquilo existe, interpretar e talvez até receber os estímulos de comunicação para uma ação de compra. Se eu falei muito embolado e você não entendeu, você pode perguntar, tá, gente? Aqui no canal, você pode mandar sua pergunta e quem está na aula ao vivo comigo pode botar aqui no chat. O ambiente, o que seria o ambiente? O ambiente faz parte dessa interação dinâmica, desse comportamento. E ele vincula o ambiente físico externo, que aí tem tudo a partir das questões, layout de loja, aroma, design, e a gente não vai falar sobre isso agora, até o ambiente social, que está falando da interação entre as pessoas. Você já percebeu que as pessoas que andam junto, elas costumam consumir coisas muito parecidas? Tudo isso tem a ver com o ambiente que o consumidor está inserido. E aí tem também o comportamento, que se refere ao quê? São as ações físicas. É a hora que você efetiva a compra ou que você rejeita aquilo dali. É quando você processa tudo aquilo que você foi antes exposto. Então, algumas perguntas a gente traz aqui que podem ser respondidas sobre o comportamento de consumidor para tentar entender melhor eles. Primeiro,
Por que os consumidores compram o que compram? Qual o fator de influência que influencia essa compra? Por que as pessoas se comportam de modo como se comportam? Quais são os processos mentais envolvidos na compra? E quem compra? Dentro desses processos de tomada de decisão, o comportamento de consumo, muitas vezes, ele ocorre de forma automática. Mas ele também apresenta um processo, tá? Que a gente vai indicar ele aqui agora. Primeiro, você reconhece que você tem uma necessidade. Depois, você vai em busca de todas as informações sobre essa necessidade. Aí, você vai avaliar as alternativas de pré-compra. Você vai comprar, vai consumir, vai fazer uma avaliação pós-consumo e o descarte disso daqui. Hoje em dia, as empresas, elas estão cada vez mais tentando fazer parte de todos esses caminhos que o consumidor passa, até o descarte. Então, quando você fala que o produto ele tem uma embalagem reciclável ou que ele tem um refil, você está justamente se preocupando com esse descarte. Muitas vezes o refil faz com que a pessoa compre mais de você, porque ela está ali, ela vai querer reutilizar aquela embalagem, ainda mais quando você está lidando com pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Então, quando você entra nesse processo de tomada de decisão de compra, o primeiro estágio é o quê? O reconhecimento de necessidade. Quando você tem uma percepção que falta alguma coisa. E quando você se depara com essa necessidade, e muitas vezes, vamos lá, lembra da diferença de necessidades e desejos, ok? Necessidade é aquilo latente dentro de você. Desejo é como você quer atender aquela necessidade. Essa necessidade, ela pode ser impulsionada por estímulos internos, ou seja, necessidades normais e fisiológicas das pessoas, como fome e sede, ou externos, desencadeado por observações de objetos que chamam. E aí são os desejos que estão sendo chamados. Utilitárias, que aí elas estão vinculadas a funções ou benefícios materiais, sabe? Que aí aqui tem questões racionais nessa escolha. Por exemplo, pode ser a compra de uma passagem para viagem a trabalho. Aqui é uma coisa utilitária. Você não tem você está viajando a trabalho. Tá? São funções básicas, são benefícios materiais. As questões aqui são super racionais, não tem emocionais. Ou as hedônicas, que são aquelas relacionadas ao desejo, prazer, autoexpressão, que as decisões são mais emocionais. Compra da passagem, por exemplo, seria aqui para uma viagem de férias. Então, para satisfazer as necessidades identificadas, esse consumidor passa para o estágio seguinte, que é o quê? A busca de informações. E aí, ele vai buscar essas informações, como é o caso da compra de um lanche simples ou de uma toalha de papel. Que é muito rápido, você vai simplesmente comprar aquilo dali, você não vai passar por uma busca de informações muito elaborada. Mas, quando é a compra de um carro, imóvel ou um planejamento de férias, você vai sim ter uma extensa busca por informações. E nessa busca por informações, a gente pode ressaltar os seguintes pontos. As buscas internas, a partir de experiências pessoais, memórias de consumo anteriores. Ou as externas, quando a gente começa a buscar fontes de informações. E aí as fontes de informações são enormes. Inclusive, hoje em dia, a internet, o Instagram e outras redes sociais têm um grande poder nessa busca externa. E aí o estágio seguinte é o quê? É a avaliação das alternativas que existem para a gente decidir. Nesse estágio, esse consumidor, ele começa a criar critérios de avaliação para fazer esse cruzamento de análise. E após o reconhecimento das necessidades, da busca de informação e da avaliação da alternativa, o consumidor pode proceder para a compra. E aí ele compra algo para satisfazer aquela necessidade, e claro que se tiver disponível com o mercado e seja compatível com o seu poder aquisitivo. As compras por impulso, como eu já falei, elas não passam por planejamento nem avaliação. E aí esse processo de decisão de compra, ele não é finalizado na compra.
A aquisição deve ser testada e experimentada. E muitas vezes os produtos são guardados e somente depois de algum tempo é que de fato são utilizados. É nesse momento que se verifica se o produto ou serviço vai atender aquela necessidade. Se ele funciona de acordo com a promessa de venda. E é nessa etapa do processo que o consumidor pode desistir do produto. E aí, realizando a compra, após checar essa compatibilidade entre a oferta, a entrega, a necessidade, a satisfação, aquela expectativa, é que elabora-se a avaliação pós-consumo, que você sabe se você vai ficar satisfeito e se você vai comprar novamente aquela solução, se você vai indicar aquela solução. Se esse consumidor entender que essa experiência de aquisição não valeu a pena, provavelmente ela não vai repetir essa compra. E aí entra também o boca a boca negativo. A última etapa incorporada é o descarte. Se tiver utilizando o produto, o consumidor poderá se desfazer da embalagem ou do resto do produto. Se o produto apresentou algum problema e o consumidor vai ficar satisfeito, ele pode também devolver. Eu vivo devolvendo produto quando o produto não é compatível com aquilo que ele foi prometido para mim. Eu sou uma consumidora ativa, eu sou uma consumidora crítica. Por quê? Porque eu sei os meus direitos. E aí a gente entra nos tipos de tomada de decisão. Eu tenho os consumidores que tomam decisões rotineiras, limitadas e extensivas. Dentro da rotineira ou programada, é aquela compra habitual, o lanche, o leite, o pão, tudo aquilo que você compra na sua rotina. A limitada, a gente tem um envolvimento um pouquinho mais moderado, né? Porque o produto, você tem que ter tempo, esforço, busca por informações. Esse tipo de compra, os profissionais de marketing têm que começar a trabalhar as promoções. Por quê? Porque a gente pode fazer uma busca de informações antes das compras e é que as promoções podem ser fatores decisivos. Já a decisão de compra extensiva é quando há um alto nível de envolvimento do consumidor. E aí, esse processo a gente vai demorar muito para tomar a decisão e com isso a gente vai ter muita informação sobre os concorrentes, sobre o produto e sobre o que dá certo, o que dá errado. Você se envolve muito com aquela compra. Quando a gente pensa nos fatores que intervêm nesse estímulo de comportamento de compra, a gente pode trabalhar todos os estímulos que afetam esse processo. E aí a gente vai ver todos esses estímulos aqui agora. Primeiro são os estímulos das estratégias de marketing, que são considerados os 4 Ps. O outro são os estímulos dos macroambientes, que é o econômico, tecnológico, político e cultural. E nós já falamos sobre isso em várias outras aulas que a gente já teve aqui. E eu tenho as características do comprador, quando é os fatores socioculturais, pessoais, psicológicos e situacionais que a gente vai discutir a seguir. Então, aqui eu tenho os estímulos do marketing, não temos? Produto, preço, praça, promoção. Eu tenho também os meus estímulos macroambientes, que é o econômico, tecnológico, político, ou seja, a economia interfere nisso, a evolução tecnológica, a política, tudo isso interfere. Aí eu tenho as características desse consumidor. E aqui eu tenho a decisão dele. Então, vamos pensar primeiro nesses fatores socioculturais. Dentro dos fatores socioculturais estão relacionados aqui o modo de vida das pessoas, como e onde foram criados e a configuração dessa sociedade atual. Os fatores socioculturais estão relacionados ao quê? A experiências compartilhadas e também a aprendizagem. E, claro, os grupos de referências, eles estão muito presentes nessa parte, que é a família, os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas do seu mesmo credo, religião, por isso que tem muito a ver que as pessoas acabam exercendo influência dentro dos próprios setores que elas estão ali trabalhando. E eu tenho também os fatores pessoais. Tem a ver com a idade do consumidor, o estágio do ciclo de vida, ou seja, a pessoa tem filhos, não tem filhos, ela está em qual estágio do ciclo de vida dela? Ela está começando a estudar, vocês, por exemplo, que estão começando uma faculdade agora.
tudo isso interfere. Que aqui é a característica física e fisiológica de cada etapa, que é a idade e o ciclo de vida da vida familiar. Por exemplo, bebês têm necessidades diferentes de adolescentes. E o que são essas etapas? Solteiro morando sozinho, jovens casais sem filhos, jovens casais com filhos pequenos, casais maduros, tudo isso tem interferência. Outra interferência é a ocupação, o tipo de emprego, a posição hierárquica e lógica que aquela profissão daquele consumidor exerce. Além da condição econômica, a renda disponível para esse consumidor. Qual é o endividamento dele? Qual é a condição de crédito no mercado? Qual é a relação da economia? Além disso, eu posso também levar em consideração os fatores psicológicos, que são motivação, aprendizagem, atitude, crença, estilo de vida, personalidade e percepção. Quando eu falo na motivação, todos nós, em algum momento da vida, passamos por questões de privação. E aí, essa privação, ela acaba motivando o indivíduo a agir. Se eu, por exemplo, faço uma dieta low carb, vivo fazendo dieta low carb, mas se eu tô vesga de fome na rua, eu não vou pensar no que eu vou comer. Eu vou comer a primeira coisa que eu vou ver. Eu vou comer McDonald's, eu vou comer Subway, eu vou comer o que tiver. Por quê? Porque eu estou motivado pela minha fome. A outra coisa é a aprendizagem. Está relacionada à memória, ao que ela aprendeu de experiências anteriores. E estímulos que eles foram colocados ao longo da vida sobre produtos e marcas. Aí tem a atitude, que é o quê? Que é a predisposição que está relacionado ao processo cognitivo, ao afeto, ao comportamento. É aquela coisa assim, você já teve predisposição, já aprendeu sobre isso, você já criou um comportamento com aquela marca, então você vai criar uma atitude perante aquilo. Além disso, eu tenho os valores e o estilo de vida. Os valores são as crenças, é aquilo que eu creio. Então, por exemplo, as marcas que estavam no BBB e que tiveram, que muitas pessoas meio que cancelaram, apesar disso não ser o assunto que a gente vai discutir aqui, é interessante a gente entender isso. Algumas marcas que não deixaram de patrocinar algumas pessoas que estavam com valores, que eram valores contrários ao que você acredita, isso faz com que você crie uma certa resistência àquela marca. Além disso, também tem o estilo de vida, tá? Interesses, opiniões, crenças ou coisas que eu estou querendo construir para a minha vida. A personalidade também, ela se expressa aqui. E a percepção, que é o modo como a pessoa sentem, veem e interpretam os produtos e serviços que estão à nossa volta. É a forma como eu percebo aquilo tudo que está sendo colocado para mim. É o meu processo mental. E, por fim, a última categoria de fatores que afetam esse comportamento são os situacionais, que é o ambiente físico, ou seja, o layout da loja, os sons, os aromas. Quem nunca comprou porque entrou, se sentiu encantado com algo e acabou comprando, nem que seja um chocolatinho. E o ambiente social, que é aquela pressão social que a gente acaba sendo um pouco... a gente é colocado à prova sempre sobre essa pressão pessoal de que a gente tem que se vestir daquele jeito ou consumir aqueles produtos daquele jeito para se sentir dentro daquele ambiente social. E aí, por último, eu entro nos papéis que cada consumidor tem, que as compras em família, o papel que cada um tem. Eu tenho o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. O usuário é a pessoa que usará o produto. Então, numa família que tem um filho, compra fralda, o usuário é o bebê. O comprador é o pai que foi na farmácia comprar. O decisor é a mãe, que decide na hora que tem que comprar. O influenciador são as outras mães do grupo de mães que falaram para ela que aquela fralda é melhor. E o iniciador
ou a mãe ou a própria criança, de novo, que reconhece a necessidade de compra. Mas na maioria das vezes aqui é a mãe que vai reconhecer que está na hora de comprar. E aí, quando vocês entrarem no material, eu quero que vocês revejam sobre comprador organizacional. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque a nossa aula ia ficar muito extensa, mas eu quero que vocês deem uma lida, porque eu esmiucei cada um dos pontos desse capítulo para vocês. E eu queria agradecer a galera que está doida para assistir o jogo do Flamengo. Então eu vou acabar a nossa aula gravada aqui e vou ficar com a galera do ao vivo. E depois vocês me contam se o Flamengo ganhou ou perdeu. Gente, beijos e até a próxima aula.